Bom dia, meu irmão, minha irmã, uma abençoada segunda-feira para cada um de vocês. Hoje, dia 3 de outubro de 2022, a gente celebra o dia da morte de São Francisco de Assis, juntamente com a nona novena. O nosso tema de hoje é São Francisco, com as chagas de Jesus adornado, rogai por nós. Também celebramos hoje Santo André de Soveral, Santo Ambrósio Francisco e os companheiros mártires. Mandar aqui um abraço para cada um dos aniversariantes de hoje: Padre Cláudio Rodrigues, César Augusto Hoffmann, Marcelo Arruda, Francisco Sérgio Fernandes Carneiro, Francisco Ilano Rodrigues, Padre Domício Moraes e o meu amigo César Farias. A cada um de vocês, Deus abençoe. Também mandar um abraço para as pessoas que nos pedem oração. São eles: Fátima Freire, São Francisco, rogai por nós, que assim seja. Amém. Márcia Regina, amo esse hino. Santa Teresinha é minha madrinha de consagração. Maravilha, irmã. Ana de Fátima, bom dia na paz de Jesus. Amém, amém, amém. Galera, se você está chegando agora e ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo. Se inscreve, ativa o sininho que é para ficar sempre por dentro das nossas atualizações. Curta, comenta, deixa aí o seu pedido de oração, o seu testemunho, compartilhe o nosso conteúdo e chama mais gente para poder rezar conosco. Atualmente nós somos 41.942 inscritos e falta muito pouco para a gente bater a nossa meta de 42 mil até dia 12 de outubro. Então você pode muito nos ajudar, beleza? Galera, hoje a gente vai fazer nosso momento de oração um pouco diferente. Não sei se você percebeu, aqui nós temos a imagem de São Francisco morto. Então, primeiro, antes de rezarmos a novena e a meditação das leituras de hoje, nós iremos fazer a meditação do trânsito de São Francisco. Então, nesse momento que a gente possa nos unir ao coração do nosso Pai Seráfico e contemplar com ele a chegada do Reino Celestial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam conosco. Bendito seja Deus que nos redimiu no amor de Cristo. Escutai o seu nome e adorai-o com temor e reverência. Senhor Jesus Cristo, Filho do Altíssimo é seu nome, que é bendito nos séculos. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Francisco, que trazes para hoje uma lição de amor, dai-nos teus olhos puros para perceber a Deus. Que nossas mãos saibam unir-se e os corações se libertar. Que a nossa voz e a natureza se unam a ti no só cantar. Francisco, irmão da natureza, amigo do Senhor, grita aos homens todos o respeito pela paz. Que as aves cantem sem ser feridas e as plantas cresçam com sua flor. Que os homens vivam fraternidade e todos louvem o bom Senhor. Francisco, que inspira paz e bem na vida dos irmãos, dizes: qual o segredo da alegria de viver? A tua pobreza tornou-te livre e foste puro de coração. Obedeceste com humildade, tornaste a vida uma oração. Nesse momento, faça uma pequena oração silenciosa, apresente pelas mãos de São Francisco de Assis, ao nosso Divino Pai Eterno, todas as suas intenções para esta semana que se inicia, para esse dia 3 de outubro, praticamente a primeira segunda-feira do mês. Apresente agora suas necessidades e rezamos juntos. Ó Deus, que nosso padroeiro São Francisco de Assis, a quem deste o prêmio da eterna santidade, concede também nós, que celebramos com sentimento fraterno a memória de sua passagem, de seu trânsito, de sua morte, a graça de felizmente alcançar o prêmio da eterna santidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós iremos agora nos transportar para Assis há quase 800 anos. É o dia 3 de outubro de 1226. Nos últimos dias de sua vida, São Francisco, que portava em seu corpo as chagas de Cristo e por causa da gravidade de suas enfermidades, foi levado para a casa do bispo de Assis. Percebendo então que a irmã morte corporal se aproximava, pediu a seus irmãos que o levassem a Santa Maria dos Anjos, a pequena igreja que ele reconstruiu e onde tudo começou, quando ouviu o Evangelho de Nosso Senhor. A exemplo de seu mestre, derrubado fisicamente de todos os lados e interiormente atormentado
por inúmeras provações e tentações, pressentiu que seu fim aqui na terra estava próximo. Para provar um pouco de alívio, pediu então aos frades: coloquem meu corpo no chão junto à irmã terra, pois nu eu vim a este mundo, e a exemplo de Cristo pobre, humilde e crucificado, não quero me apropriar de nada neste mundo. Para provar um pouco de alívio, pediu então que os frades entoassem o cântico das criaturas que ele mesmo compôs 2 anos antes para louvar e agradecer o Senhor. O cântico dizia o seguinte: Altíssimo e onipotente bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente, Altíssimo, eles convêm, e nenhum homem é digno de te imitar. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele alumia. Ele é belo, radiante, com grande esplendor de ti. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua, pelas estrelas que no céu formaste, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo, pelo qual dá às tuas criaturas o sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Água, a qual nos é muito útil, úmida, preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo, robusto e forte. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, a qual nos sustenta, governa e produz diversos frutos, flores coloridas e ervas. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Bendito aquele que se encontra na sua santíssima vontade, ao qual a morte não fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Frei Elias, seu superior, sabendo que Francisco não queria ser dono de nada, nem das próprias vestes, mas se preocupando com aquele pobre homem despido e doente, lhe disse: Fica sabendo, Francisco, que te empresto, em virtude da obediência, este hábito, para saberes que não tens nenhum direito de propriedade. Tiro-te o poder de dá-los a quem quer que seja. Depois disso, o santo levantou as mãos para o céu e louvou Cristo, porque, livre de tudo, já estava indo ao seu encontro. Mas, para demonstrar que era um verdadeiro imitador de Cristo em todas as coisas, amou até o fim os irmãos e as irmãs, seus filhos, a quem amara desde o começo, pois fez chamar todos os irmãos e irmãs presentes, e Clara com suas irmãs também. Consolando-os de sua morte, exortou-os com afeto de pai e amor de Deus. Falou também sobre a observância da paciência e da pobreza, dizendo que o Santo Evangelho era mais importante do que todas as normas. Estando todos os frades e Clarissa sentados ao seu redor, estendeu sobre eles a mão e os abençoou, e disse: Filhos todos, a Deus no temor do Senhor, permanecei sempre nele. A tentação e a tribulação estão para chegar. Felizes os que perseverarem no que começaram. Eu vou para Deus, a cuja graça recomendo-vos a todos. Enquanto os frades e a sua filha amada Clara choravam amargamente e se lamentavam inconsoláveis, o Pai Santo mandou trazer um pão, abençoou, partiu e deu um pedacinho para cada um comer. Também mandou trazer o livro dos Evangelhos e pediu que lessem o Evangelho de São João, que relata a Sagrada Ceia, que foi a última celebrada pelo Senhor com seus discípulos. Fez tudo isso para celebrar sua lembrança, demonstrando todo o amor que tinha para com seus frades. Neste momento nós iremos meditar o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 1 a 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus.
sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e a amarrou à cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e os enxugava com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais me lavar os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar, por isso disse: Não todos estáis limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior que seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Francisco continuou: Irmãos meus caríssimos, o Altíssimo, Onipotente, Santíssimo e Sumo Deus, aquele que é todo bem, o sumo bem, o bem inteiro, o único bem, concedeu a mim a graça de seguir e imitar seu Filho Jesus Cristo, pobre e crucificado. Durante toda a minha vida, fiz de sua vida minha vida, de seu Evangelho minha boa nova, de sua paixão a minha paixão. Por sua graça também fiz a minha parte. Que o Senhor vos ensine a fazer a vossa. Por fim, tendo realizado-se em São Francisco todos os planos de Deus, o bem-aventurado adormeceu no Senhor, rezando e cantando um salmo. Sua alma santíssima se despreendeu da carne para ser absorvida no abismo da claridade de Deus. Na mesma hora, precisamente, um de seus irmãos e companheiros, conhecido por sua santidade, viu a alma do santo subindo diretamente para o céu sob a forma de uma estrela esplêndida, levada por branca nuvem que pairava sobre a imensa extensão da água. Alma rutilante de pureza, a reluzir os méritos acumulados, subia com toda a riqueza das graças recebidas e das virtudes que o tinham conformado à imagem de Deus, para gozar, sem demora, da visão, da luz e da glória eternas. Façamos agora o nosso momento das preces. Pela intercessão de São Francisco de Assis, irmão universal e exemplo de santidade, vamos dirigir ao Pai Celeste as nossas orações, dizendo juntos: pelos méritos de São Francisco de Assis, ouvi-nos, Senhor. Tu és santo, Senhor. Operas maravilhas e renova agora a tua igreja com a santidade de muitos que vivem com simplicidade e alegria e o Evangelho. Tu és a proteção, salvador e defensor. Defende nossa comunidade de todos os males e infunde a paz em nossos corações. Tu és a beleza, humildade e paciência. Faz cada um em nossa comunidade irmão entre os irmãos, para que com todas as criaturas cantemos a tua glória. Tu és a nossa esperança, nossa fé e caridade. Ensina-nos a amar o Cristo crucificado no rosto dos marginalizados do nosso tempo. Tu és o bem, todo bem, o sumo bem. Ajuda os movimentos e pastorais, instituições que, se inspirando em São Francisco, amem a ele sobre todas as coisas. Tu és um e triunfo, Senhor Deus. Ajuda a nossa comunidade a se despojar do supérfluo, vivendo com confiança a tua palavra. Vamos rezar a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, que em nome de São Francisco de Assis, também hoje dais à Igreja e ao mundo a esperança do amor de paz, vinda na fé de Cristo, para que todas as criaturas te bendigam e te sirvam com humildade. Por Jesus, imagem da tua face, que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da cruz tão radiante de Jesus, não resistiu a este amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz. E na pobreza foi reerguer Santa Maria, e nela toda a Igreja do Senhor. Na Eucaristia, na alegria, no dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. Lá entre as flores encontrou paz e alegria, cantando amores ao Deus da criação. Pássaros, vento, animais, o sol, a lua, os arvoredos, chamou todos de irmãos. Sorriu aos pobres, seus amigos preferidos. Viu Jesus Cristo no semblante do irmão. Com os mais sofridos, mais amados, mais queridos, na sua mesa, ele repartiu o pão. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Tendo terminado este momento do trânsito, nós iremos fazer agora a meditação da primeira leitura de hoje, conforme está aí no rodapé para você rezar depois, vou colocar aqui. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Irmãos, admiro de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou, na graça de Cristo, e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém pregar um evangelho para vós diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que estou buscando a aprovação de Deus ou a aprovação dos homens? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar os homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, eu vos asseguro que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste evangelho, aliás, nesta primeira leitura, nessa carta aos Gálatas, São Paulo vem chamar nossa atenção para que a gente não caia a gente não caia na armadilha de discursos bonitos, mas que muitas vezes estão cheios de contradições do Evangelho de Cristo. Vão vir muitas pessoas se utilizando do Evangelho de Deus para se aparecer, para enganar muitas pessoas, e a gente tem que estar alerta. E a forma da gente estar alerta é justamente pedindo ajuda o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que se lembra sempre da aliança que fez conosco. Por isso agora a gente vai rezar o Salmo 110, pedindo essa graça do Espírito Santo, a graça do discernimento. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e a admiração. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis, confirmados para sempre e pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e digno de respeito. Permaneça para sempre o seu louvor. Então, que durante esta semana a gente não deixe de procurar agradecer a Deus, mesmo nas pequenas coisas. E agora nós iremos rezar o último dia da novena de São Francisco de Assis, e ao regressar nós iremos fazer a meditação do Evangelho de hoje e da antífona também. O Evangelho de hoje, João capítulo 13, versículo 34, essa é a antífona, perdão, e o Evangelho, Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Rezemos agora a novena de São Francisco. Novena de São Francisco de Assis, 9º dia.
O Senhor me libertará e me resgatará, porque Ele me ama. Graças vos dou, ó Pai, em agradecimento à sua bondade e misericórdia. Com a vossa ajuda, sempre vou louvar a vossa bondade em todas as minhas dificuldades. Vos rogo me assistir agora, assim como eu fielmente sigo a Cristo, meu Salvador, e clamo a bondade e intercessão de São Francisco de Assis, atendendo o meu pedido. Neste momento, mencione o pedido que você quer alcançar pela intercessão de São Francisco de Assis. E a forma concreta de demonstrarmos a nossa devoção hoje, em agradecimento, seremos cordiais e amáveis para com todos. Oração final. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis, rogai por nós. Eu vos dou um novo preceito, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 13, versículo 34. Já amamos as pessoas? Já nos amamos? Já amamos a Deus? São Francisco foi totalmente amor, por isso que hoje nós o admiramos. Mas amar não é tão difícil, basta a gente querer. Mas como fazê-lo? O Evangelho de hoje vai nos ensinar como. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Que fique em minha mente, em minha boca e no meu coração. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Como está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante por outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Às vezes a gente age como esse sacerdote e como este levita, estão tão apegados à lei. Naquela época de Jesus, as pessoas elas não podiam pegar, por exemplo, em alguém que estivesse doente, senão elas estariam impuras diante de Deus e não poderiam fazer os sacrifícios. Algo interessante aqui é que isto era uma lei.
O sacerdote e o levita, eles estavam a serviço de Deus, eles estavam indo para a sinagoga para poder servir. Mas naquele momento em que eles viram alguém necessitado, eles não foram capazes de dizer, poxa, esse meu irmão, imagem e semelhança de Deus, porque o Gênesis dizia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, este meu irmão aqui, que tem a dignidade herdada de Deus, ele está precisando de ajuda. Será que é mais importante eu não me contaminar para poder servir na sinagoga, servir na igreja, servir no templo e deixar esse irmão morrer? Ou eu tenho que salvá-lo, tenho que ajudá-lo e depois eu digo, nosso Senhor, tá, eu fiz, eu estou impuro, mas foi por uma boa causa. Tentei salvar uma vida. O que é mais importante? Esses dois caíram na armadilha de dizer, eu tenho um preceito, eu tenho uma obrigação a fazer e eu não posso fazer isso. No coração deles, eles estavam servindo a Deus. Porém, não era bem assim que Deus entendia. Deus queria a misericórdia. Deus queria a compaixão, a empatia, a ajuda. E isso, infelizmente, eles não foram capazes de fazer. E quem que foi capaz? Aquele marginalizado. Os judeus não falavam com os samaritanos. O homem assaltado era judeu. Eles eram inimigos. Eram inimigos. E foi justamente o inimigo que disse, meu Deus, eu não quero que este homem morra. O que eu posso fazer para ajudá-lo, para salvá-lo? Durante toda a sua vida, São Francisco também agiu como esse bom samaritano. Eu não quero que essas pessoas fiquem ruins, eu não quero que essas pessoas estejam mal, eu não quero que essas pessoas passem necessidade, eu quero ajudá-las. Ainda que eu tenha ainda que eu tenha tirado do pouco que eu tenho, ainda que eu tenha que ficar sem, mas eu quero que as pessoas fiquem com. Tá entendendo? Isso é ser misericórdia, isso é amar. E a pergunta que a gente fez no início, a gente já ama? Se a gente ainda não ama, peçamos a Deus a graça de amar. Amém? Amanhã nós teremos a primeira novena de Nossa Senhora Aparecida e também teremos o dia de São Francisco de Assis. Então amanhã é uma dobradinha, a gente vai celebrar São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida. O nosso tema de amanhã será Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria. Vamos agora receber a bênção de São Francisco. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão de São Francisco de Assis, nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para vocês. Agora sim, até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria, viva Cristo Rei. São Francisco, rogai por nós.